paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Glória a Jesus. Que bom estarmos presentes mais uma vez na casa de Deus. Amém? Pode sentar. Nós estamos aí no propósito das parábolas. Amém? Aprendendo um pouco mais a respeito das parábolas, absorvendo os ensinamentos de Jesus por meio delas. E eu creio que Deus já está abençoando e continuará abençoando mais ainda cada um de nós. Amém? E que a gente venha absorver mesmo para nós esses ensinamentos e clamar ao Senhor força de Deus, né, sobre nós, para que a gente possa, a cada dia, praticar a vontade de Deus, né? Aprender e também ir colocando em prática. A gente tem vivido tempos difíceis, não tem sido fácil para a igreja. Como foi falado aqui, às vezes a gente está tão cansado, às vezes a gente está tão, né, que a gente não tem força, às vezes, para orar, para fazer um jejum, mas que a gente venha rogar ao Pai, em nome de Jesus Cristo, para que Ele a cada dia vai nos levantando, para que a gente possa estar realmente dentro, no centro mesmo da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Por quê? Porque, como diz aquele louvor, vai valer a pena. Amém? Então, eu quero que você abra a palavra de Deus, por gentileza, em Lucas, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 14. A partir do verso 25, parábola acerca da providência. Em algumas Bíblias fala, tem por título aí, o preço do discipulado. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz assim. Verso 25. Eu vou ler até o 35, tá, gente? Então, um pouquinho extenso, mas para a gente poder entender melhor. Diz assim, verso 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e, voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus por essa palavra. Irmãos, em 1 João, capítulo 4, no verso 16, vai dizer que Deus, Ele é amor. Em João 3,16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em João 10, 18, vai dizer que Jesus, ele deu a sua vida espontaneamente, em sacrifício, lá na cruz. E isso é o quê? É amor. Amém? Se tem uma coisa que Jesus, ele não abre mão, é o amor dos seus discípulos. E isso é o mínimo que os discípulos de Cristo eles devem oferecer para o próprio Senhor Jesus Cristo. Por tudo o que Ele é, pelo quanto que Ele nos amou, e também por aquilo que espera os salvos na eternidade. Então, o mínimo que cada um que se propõe a servir Jesus, a seguir Jesus, é amar. Mas o nosso amor, irmãos, ele nunca vai ser comparado com o amor com que o nosso Senhor nos amou. Porque o amor com que o nosso Senhor ele nos amou é um amor tão grande, tão glorioso, tão poderoso, que nós, como seres humanos, não podemos alcançar. Então, o Senhor, Ele não espera de nós aquilo que nós não podemos dar. Ele não espera de nós aquilo que nós não conseguimos ser. Mas Ele espera, sim, de nós o amor. Na medida e na maneira com que Ele colocou em nós para amar. E esse amor que Jesus Ele espera de nós é um amor prioritário. É um amor que ele é um amor preferencial. É a gente colocar o Senhor acima de todos os nossos amores. Seja lá qual for. Até mesmo, como diz aqui, o próprio Jesus disse, até mesmo com relação à nossa família. E não que nós vamos odiar a nossa família. E não que nós vamos desprezar a nossa família. E não que nós vamos deixar de cuidar da nossa família. Mas eu não posso colocar a minha família acima do amor que eu tenho por Jesus. Eu não posso colocar a minha família acima da comunhão que eu devo ter com Jesus. Eu não posso amar mais a minha família do que eu amo Jesus. Então aqui diz assim, verso 26, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e aí vai falando a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, diz aqui, se não aborrecer. E é interessante que eu vi uma versão, eu às vezes gosto de olhar algumas versões da Bíblia, e tem uma versão que diz assim, se alguém vier a mim e não odiar o seu pai, não odiar a sua mãe, não odiar o seu filho, e assim por diante, não pode ser meu discípulo. E quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, odiar, né? E aí eu fui olhando aqui essa versão, que é a mais comum que a gente usa mais, que é aborrecer, né? Aborrecer é uma forma leve de odiar, né? Mas por que está escrito odiar em algumas versões? Porque, primeiro, a Bíblia não foi escrita no nosso idioma, né? O Novo Testamento está no grego. Então, assim, tem algumas palavras que elas aparentemente parecem ter um sentido, mas é um sentido um pouco diferente. E por que odiar? Olha que interessante. Qual é o contrário de odiar? Amar, né? Então, aqui eu entendo que a pessoa, quando ela escreveu aqui, ela quis ser bem radical, né, na sua explicação. Mas a palavra odiar, aí vai, né, lá do grego, que tem um significado um tanto quanto diferente, né, que significa mais ou menos pôr à parte, separar e tudo mais, né? Tipo, não exatamente sentimento de ódio, né? E aí eu vi uma versão que ela diz assim,
NVI. Ela diz assim: se alguém vem a mim e não ama a seu pai, sua mãe, e sua mulher e seus filhos, e seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ele vai dizer: se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, a sua família, enfim. Ele está dizendo aqui: se alguém vem a mim e ama mais. Né? E aí eu fui ver outra versão, que ela diz assim: se alguém vem a mim e não dá preferência mais a mim do que a seu pai, a sua mãe, assim por diante. Né? Então aqui, esse odiar que a gente fala, nossa, isso aqui é bem pesado, mas significa nada mais, nada menos do que amar mais a Jesus, dar preferência para Jesus. Então o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui? Você quer ser o meu discípulo? Você quer ser o meu seguidor? Você quer olhar para as portas da salvação e caminhar em direção e entrar por ela? Você precisa amar mais a mim do que você ama todas as outras pessoas e coisas e tudo. Eu não abro mão da prioridade. Eu não abro mão de você me preferir. Amém? Então o Senhor, Ele é um Deus, ou é o Deus, que ama de verdade. Um amor poderosíssimo que nós não temos capacidade de entender. Porque a própria palavra vai dizer que Deus é amor. Então, o que Ele espera de nós é que nós também venhamos retribuí-lo, amando Ele. Amando como? Mais do que a tudo. Porque se nós colocarmos alguém acima desse amor, nós estamos nos tornando adorador dessa pessoa. E nós podemos adorar um, que é o Senhor. Amém? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um. É Ele a qual nós devemos amar e adorar. E por que Jesus disse isso? Porque Jesus, Ele sabe a estrutura do ser humano, irmãos. Ele sabe, porque foi Ele que criou. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Deus. Então, Deus, Ele sabe da nossa estrutura, porque foi Ele que nos formou. Ele sabe o que se passa dentro de nós, porque foi Ele que nos fez. E Ele nos fez com um propósito, de adorar. Ele nos fez com algo dentro de nós, uma necessidade de adorar. E quando a pessoa não leva a sua adoração a Deus, pode ter certeza que ela vai levar a sua adoração para outros. Falsos deuses, pessoas, coisas, dinheiro, poder, fama, vai acabar sendo o Deus dessa pessoa. Por quê? Porque o ser humano tem essa necessidade de adorar. Então o Senhor requer a sua adoração e o seu amor só para Ele. Não que você vai deixar de amar as pessoas, mas que você vai observar o seu amor para que ele seja numa medida bem maior para com Deus do que para com qualquer pessoa, até mesmo os íntimos da sua família. Amém? Por quê? Em Mateus 5, 44, Jesus vai falar para que nós devemos fazer o quê? Amar os nossos inimigos. Ora, se nós devemos amar até os nossos inimigos, imagina o tamanho do nosso amor para com Deus. E também, em João capítulo 13, no versículo 34, vai dizer assim: um novo mandamento vos dou, isso é Jesus dizendo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos
ameis. Aí ele vai dizer também no capítulo 15 de João também. No capítulo 15 e no verso 12. Vai dizer assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Amém? E ainda nós vamos encontrar nos mandamentos a palavra de Deus dizendo que nós devemos amar uns, que nós devemos amar os nossos semelhantes como a nós mesmos. Então, em todo o tempo, Deus vai estar falando de um amor que a gente deve amar. Amém? Então, quando a gente fala odiar, odiar no nosso idioma aqui, no português, dentro da nossa cultura, a gente vai falar, nossa, está fora, né? Porque Jesus é amor, Deus é amor, e está falando que a gente deve amar até o próximo como a gente ama nós mesmos. Então, quer dizer, aqui a gente vai entender no significado de amar mais, de dar preferência. Amém? Então, é um amor prioritário, que requer prioridades. A minha prioridade é Deus. A minha prioridade, minhas orações. Minha prioridade, minha comunhão com o Senhor. Por mais que alguém requeira de você, que alguém exija de você, para que você esteja ali presente, mas você vai sempre entender: eu não vou deixar minha comunhão com Deus. Você tem que, vamos supor um exemplo, você tem que estar o tempo todo com alguém. Tá, tudo bem. Mas ainda que você não possa dobrar os seus joelhos, você vai estar dando prioridade para Deus, porque no seu coração você vai estar em oração com Deus. Você não vai estar abrindo mão. Eu não abro mão da minha vida com Deus, da minha amizade com Deus. Amém? Então é mais ou menos isso. E a palavra parábola, que eu ia falar no início, eu não falei, ela tem um significado. Ela significa lançar de lado. Ela comparação. É uma comparação usando situações humanas para explicar valores espirituais. E essa era a didática de Jesus. Jesus, ele era o mestre, professor, ele era aquele que ensinava, e a didática de Jesus, a maneira dele ensinar as pessoas para que elas entendessem valores espirituais, era apresentando para as pessoas situações do dia a dia, situações humanas, para que elas pudessem conseguir compreender as coisas espirituais e assim se inserirem nesse mundo, né, espiritual e realmente entenderem e buscar a Deus. E aqui, no verso de número 27, vai dizer assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E quando a gente fala em cruz, fala o quê? Em morte. A cruz nos remete a entender sobre morte, humilhação, zombaria, porque foi o que Jesus passou ali na cruz. Então, Jesus ele vai fazer essa comparação. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nós vamos até Jesus, mas ninguém consegue ir até Jesus de verdade, de fato de verdade, sem levar consigo a sua cruz. O que significa isso? É morrer. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós dizemos, eu quero viver para Jesus, eu quero amar a Jesus sobre todas as coisas, eu quero seguir os seus ensinamentos, então, nós vamos ter um encontro com Deus, uma vida com Deus. E isso vai nos fazer automaticamente, vai nos levar a morrer para esse mundo. Não é morrer fisicamente, mas é uma morte no sentido de que as minhas vontades, elas têm os seus limites. As minhas vontades, elas estão sujeitas, primeiramente, à vontade de Deus. Eu não sou mais de mim mesmo. Então, estou morto para
as coisas que ofendem a Deus, para o pecado, para as coisas que nesse mundo às vezes nem é errado, mas se vai me tomar a minha vida, vai tomar o meu tempo, vai tomar minha comunhão com Deus, eu estou recusando. Então, isso é tomar a cruz. A gente vê hoje em dia um evangelho de portas muito largas em muitos lugares por aí. E parece que se perdeu aquela essência de anunciar um evangelho que realmente mostra para a pessoa e dá o entender da pessoa de que ela tem uma cruz para levar. E Jesus, ele vai cobrar isso de nós. Nós não podemos ser verdadeiramente discípulos de Jesus se nós não tivermos sobre nossos ombros carregando uma cruz. Porque se Ele, como Senhor e Mestre, carregou uma cruz para a salvação das nossas almas, será que nós também não temos a nossa cruz para carregar? No sentido de nos abstermos daquilo que desagrada a Deus para poder estarmos mais próximos do Senhor? Isso é uma cruz. Por quê? Porque eu vou estar matando minha vontade, eu vou estar crucificando o meu eu vou estar deixando as coisas que, de repente, até para a minha carne, para o meu ser, como ser humano aqui na Terra, iria me trazer prazer, iria me trazer alegria, iria me trazer conforto, mas eu estou deixando de lado para agradar a Deus. Isso é carregar uma cruz. Porque eu não vou ficar... o meu espírito vai se alegrar em Deus, mas a minha carne, a minha natureza humana, ela vai dizer, não, eu não quero isso. Né? Como por um exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Estou cansada, muito cansada, eu vou dormir, mas eu pego e acordo de madrugada e vou fazer uma oração. Só que a minha carne, o meu físico, não quer isso, porque eu estou cansada, eu quero dormir. Mas eu vou levantar e vou fazer uma oração. Aquilo ali é como se fosse exatamente isso. É a cruz. Eu estou abrindo mão da minha própria vontade naquele momento para orar a Deus. Então, o Senhor está dizendo aqui, aquele que toma a sua cruz, que não toma a sua cruz, ele não pode ser o meu discípulo. Amém? Então, aqui, para nós entendermos bem isso, essa cruz que nós carregamos é exatamente a gente deixar de mão, de lado, a nossa vontade, para nós podermos fazer aquilo que é a vontade de Deus. Aí vai dizer aqui, verso 28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, e não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Aqui Jesus vai falar uma parábola, a parábola do construtor que vai construir uma torre. Para que ele faça aquela torre, ele primeiro vai fazer seus cálculos. Quanto que ele vai gastar, tudo que ele vai precisar, para poder ele chegar a fazer e concluir. Então, a pessoa que lida com construção, por exemplo, ela entende muito bem. Ela vai saber quanto que ela vai precisar de cimento, quanto que ela vai precisar de tijolo, quanto que ela vai precisar disso, daquilo outro, para poder fazer determinada coisa, determinada edificação ali. E Jesus está dizendo, olha, primeiro você calcula, veja bem, você quer ser meu discípulo? Tudo bem, mas é assim, assim, assim. Cuidado, para que você não desista lá na frente. Amém? Então, você e eu, nós somos convocados pelo Senhor a construir. É o que esse verso ele está dizendo aqui. Eu e você somos convidados por Deus ou convocados por Jesus, já que queremos ser nossos discípulos de Jesus, nós somos convocados, então, a construir. Construir o quê?
construir uma vida agora diferente, porque antes estávamos distantes de Deus, mas agora que voltamos para Deus, nós somos convidados a construir uma vida de amizade com Deus, uma vida de comunhão com Jesus. E você não pode, no caso, desistir dessa sua nova vida. Então, mais ou menos assim, se você desiste dessa sua nova vida e você sai desses caminhos, você não calculou bem o preço do discipulado. Porque você não quis entender, porque você não buscou entender, ou porque te ensinaram mal. Porque, como a gente falou ainda há pouco, evangelho de porta larga está cheio. Ah, vem aqui que Deus vai te abençoar. Vem aqui que Deus vai fazer isso, aquilo outro por você. Mas não apresenta para você o preço do discipulado. A sua parte a cumprir. E aí, quando a pessoa ela vai, e o primeiro momento em que ela não recebeu aquilo que ela esperava, aí ela vira as costas e fala, não vou seguir, não vou, né? Não quero mais saber. Aí desvia do caminho de Deus. Não calculou, ou porque ela mesmo não quis, não atentou para isso, ou porque foi ensinada mal. Mas o Senhor fala para mim e para você hoje, que a gente venha calcular a cada dia o preço do discipulado. E eu quero dizer de antemão que nada nesse mundo é mais precioso do que aquilo que espera por você e por mim em Cristo Jesus, na eternidade. Então, vale a pena a gente pagar o preço. Vale a pena realmente a gente carregar a cruz. Amém? Vale realmente a pena a gente calcular bem para poder edificar essa torre. Aí no verso 30 diz assim, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Verso 31, ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro daquele que vem com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores para pedir condição de paz. Aí o Senhor mostra para a gente que essa nossa nova vida em Cristo Jesus, ao qual nós devemos dar preferência do nosso amor para Deus, a qual nós devemos carregar a nossa cruz, que essa nossa nova vida com Deus, ela também é uma guerra espiritual contínua. Uma guerra espiritual contínua, uma guerra tanto espiritual como até física. Porque você vai ver situações de grandes perseguições contra os cristãos. Você vai ver cristãos, às vezes até o dia de hoje, ainda acontece isso, em pleno século XXI. Ainda acontece isso. Cristãos sendo mortos, sendo escravizados, sendo maltratados por causa da sua fé em Cristo. E isso é uma guerra, tanto física quanto espiritual. Então Jesus, ele não deixa nada escondido de ninguém. Ele é bem claro. Vem e me segue. Mas olha, é assim, assim, assim. Você está disposto a pagar o preço? Calcula bem. Não é fácil. Mas vai valer a pena. E assim, muitos foram os que morreram, sabendo que valeria a pena. Eu estou lendo um livro que fala sobre mulheres que foram martirizadas por amor do Evangelho, por amor de Cristo, né? Então, assim, vários exemplos de mulheres que elas entenderam que o que aguardava elas era muito maior e muito melhor, e que valeria
a pena passar por qualquer coisa, até pela tortura, pelo martírio, pela dor, pelo abandono, para alcançar essa grande pérola, o reino de Deus, para estar com o Senhor, né? Então, assim que nós venhamos também colocar isso no nosso coração e entender que vai valer a pena, irmãos, que a gente tem uma cruz para carregar, que a nossa nova caminhada com Deus, ela tem guerras. A gente tem que entender que ela tem os momentos gloriosos, os momentos, né? Claro que tem. E a presença de Deus em nós? Meu Deus, é a coisa mais preciosa que temos. É o que nos dá ânimo, é o que nos dá fôlego para permanecer e para lutar. Mas guerra nós vamos ter. Uma guerra de uma maneira ou de outra. Mas a nossa vida com Cristo, ela é constituída de guerras também. Está compreendendo? Então, você que está me ouvindo, talvez você esteja até pensando nas guerras que você já passou, né? Por amor de Cristo. Passei também muitas guerras por amor de Cristo, passo até hoje, né? Aquelas guerras em que, às vezes, as pessoas do nosso redor, elas não aceitam, elas nos criticam, mas a gente passa por aquela guerra, a gente enfrenta aquela situação, não, eu vou ficar firme até o fim. Então, irmãos, passamos por guerras. Guerra, às vezes, é no trabalho, é um preconceito, é uma palavra que machuca. Vai passar em casa, em situações diversas. Mas a gente passa por lutas. A palavra de Deus, ela diz, no mundo tereis aflições. Então, nós estamos, como diz lá acho que em Eclesiastes, nós estamos abaixo do sol, né? Quem está abaixo do sol está sujeito, né, a passar por tudo. E nós estamos sujeitos, irmãos, a passar por grandes provações, por guerras mesmo, sabe, internas. Às vezes guerra nós mesmos ali, dentro de nós. Mas tudo isso faz parte da nossa caminhada com o Senhor. Amém? E certamente aquele que perseverar até o fim vai ser recompensado pelo Senhor. Há aflições no mundo? Há. Jesus já garantiu isso para nós. Mas ele disse, tem de bom ânimo. Então, nós vamos ter bom ânimo. Buscar no Senhor esse bom ânimo para que a gente possa perseverar. Porque é na nossa perseverança que nós seremos salvos. Amém? E aqui também vai dizer aqui no verso 32, de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Aqui é a conclusão o encerramento da parábola do rei e da guerra, né? Verso 33, que eu queria falar para você, que diz assim, assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E aqui ele vai falar a respeito da renúncia. Aquele que não renunciar a tudo quanto tem. Então, a gente está falando de um evangelho radical. Que Deus nos quer de forma radical. Ele não quer só uma parte de nós. Ele quer nós por inteiro. Né? Deus, a gente fala assim, Deus quer o seu coração. Quer, mas Ele quer muito mais do que Ele quer a gente todo. Porque o sacrifício dele foi muito difícil, foi muito dolorido. Além das dores no seu corpo, ainda a vergonha de ser crucificado, porque a crucificação era uma condenação que era só para os piores bandidos, para os piores assassinos. E Jesus nunca foi bandido, nunca foi assassino. Então ele sofreu tudo isso por nós. Então ele nos quer por inteiro. Tudo de nós. Nem uma unha. Tudo de nós ele quer. Amém? A palavra renúncia, ela tem um significado de pôr à parte, rejeitar, deixar para trás. Então, essa renúncia, Jesus está dizendo, aquele que
qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo quanto tem, ou deixar para trás tudo quanto tem. Eu tenho tudo, mas esse meu tudo não é tão importante quanto o meu Senhor, quanto o sacrifício dele na cruz por mim. Pode ser bens materiais, pode ser família, pode ser bens, conquistas que você e eu tivemos ao longo da nossa vida. Nada disso é mais importante. O que nós conquistamos aqui, nossa família, nossos estudos, nosso trabalho, tantas outras coisas mais. Nada disso pode substituir ou estar acima do Senhor Jesus e do sacrifício que ele fez por nós. Então é por isso que ele exige tudo do seu discípulo. Ele exige do seu discípulo que ele deixe tudo para trás. E a gente vai ver um exemplo daquele jovem rico que ele ficou triste quando Jesus falou para ele, né, que ele devia deixar tudo e seguir Jesus. Porque ele ficou triste, eu vou deixar os meus bens, né? Então ali ele não conseguiu seguir Jesus, porque ele estava apegado nos seus bens. Então tudo que eu e você temos aqui, irmãos, vamos desfrutar. Deus nos dá vida, nos dá saúde, vamos desfrutar, mas sempre com algo no nosso coração e no nosso pensamento. Isso aqui nem se compara à glória que há de vir. Isso daqui eu estou desfrutando agora. Mas se tiver que parar com tudo agora, eu paro por amor de Cristo. Está entendendo? Então, tudo você pode desfrutar daquilo que Deus tem dado para você nessa terra. Mas eu e você temos que entender que o que Deus tem para nós é muito maior que isso. É muito mais precioso que isso. E nós temos que estar preparados para deixar tudo isso no momento que Ele nos chamar. Deixar tudo isso no momento que Ele diz, deixa. É deixar para trás. Isso é renunciar. É pôr à parte. Deus é maior. Deus é melhor. Deus, Ele está acima de tudo para mim. Amém? E aqui vai concluir aqui dizendo, bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Ou seja, se o discípulo, ele deixa a sua essência aqui do sal, ele deixa de ter aquilo ao qual ele foi chamado, ele se perde no caminho. Então, ele não pode deixar que o seu sal venha perder o seu sabor. E quando é que o discípulo perde o seu sabor? É quando ele se perde no caminho. É quando ele se deslumbra com as coisas do mundo. Se deslumbra com coisas que não é Deus, que não pode levar ele para a salvação eterna. Então, que a gente venha tomar cuidado nessa nossa trajetória com Deus, nesse nosso caminho que nos leva a Deus, para que a gente não venha perder o nosso sal, para que a gente não venha desanimar na presença de Deus, para que a gente não venha se enfraquecer, para que a gente não venha desistir, para que a gente não venha ficar apático dentro da casa de Deus, para que a gente não venha ficar, para mim, para a igreja, não ir a mesma coisa. Sabe? Quando a pessoa fica assim apático, para mim tanto faz. Eu vou para a igreja, eu não vou, não estou nem aí. Não, a gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar, não. Eu não sinto mais vontade de ir para a igreja. Não, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que a gente, se chegarmos a esse ponto, que a gente dobre os joelhos e rogue a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque Deus não quer isso de nós. Ele nos quer fervendo na presença de Deus. Não frios, não mornos, mas fervendo na presença de Deus. Então, cada dia na casa de Deus, cada dia na comunhão com o Senhor que eu e você temos, é um dia de alegria, é um dia que vencemos a nós mesmos. Amém? Então, que a gente venha entender que o discipulado tem o seu custo, mas que esse custo vale muito a pena. Amém? Em detrimento do que está por vir para aqueles que serão salvos, esse custo é muito pequeno. Então vai valer a pena, irmãos, que a gente venha ficar firme e priorizando Deus acima de tudo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, igreja.